Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim trazer pra vocês os meus favoritos da vida do meu autor favorito, que é o Stephen King. Gente, eu prometo que esse vídeo vai ser mais rápido do que o anterior. Esse só tem livros do King mesmo e ele vai ter bem menos livros, porque eu já li muitos livros do King, só que nem todos entram pros favoritos, apesar de ter muitos, né? Porque eu adoro a escrita do autor, enfim, é meu autor preferido, não vou nem entrar em detalhes aqui. A princípio, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu não tenho, tá? Os livros que eu li e que eu não tenho ainda, que eu li ou seja no e-book ou em biblioteca e tal, e eu não tenho ele no físico. E depois eu mostro os físicos que eu tenho aqui e que eu já li, beleza? E não tá, e outra coisa, não tá em ordem de favoritismo. Eu amo todos eles por igual, só tem alguns assim que eu tenho mais apego do que outros, mas eu comento na hora que eu estiver mostrando, tá bom? O primeiro livro que eu vou comentar aqui é Novembro de 63. Esse livro, ele é enorme, é um dos calhamações do King. Não é tão absurdo, tem piores, tem maiores. Mas ele é um livro muito gostoso, ele fala sobre viagem no tempo, né? Então, basicamente a premissa do livro é um cara que resolve voltar, né? Ele descobre um buraco no tempo, digamos assim, um buraco de minhoca, em que ele pode voltar a 1963, né? No ano, na verdade ele volta um pouco antes, acho que ele volta em 1960, ou 61, mais ou menos, não lembro exatamente, mas ele volta no tempo e ele tem a oportunidade de salvar ali o John Kennedy de ser morto, lá no assassinato do John Kennedy, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos. A história é muito maravilhosa, tem um monte de plots interessantes e, né, tem o passado que não quer ser mudado e vai fazer de tudo para se proteger. Tem uns momentos assim bem tensos. Eu li esse livro em voz alta pro Rafa, eu fiquei quase rouca, porque a gente leu, sei lá, em uma semana, e ele é enorme. Fiquei praticamente sem voz. Muito bom. Eu amo esse livro, o Rafa ama esse livro, e é um dos meus preferidos também do King. O segundo livro do King que eu coloquei aqui e que eu não tenho físico é Os Olhos do Dragão. Esse livro eu li, ele é o segundo livro do Esquenta, do grandioso projeto super imersivo e louco da Torre Negra. Se você não conhece nada sobre esse projeto, tem uma playlist de vídeos aqui sobre o projeto da Torre Negra, tá? Inclusive tem post no Instagram, eu falo disso há muito tempo. Por quê? Porque estou nesse projeto desde 2019 e ele vai para 2024 e só sabe-se Deus quando eu terminarei. E não são muitos livros. Mas enfim, esse é o segundo livro do Esquenta, o primeiro era A Dança da Morte, mas A Dança da Morte eu não curti tanto assim, inclusive não é favorito da vida, A Dança da Morte. Eu sei que muita gente vai querer me trucidar agora, porque todo mundo ama A Dança da Morte. Os Olhos do Dragão, ele é um livro de fantasia, ele tem aquela coisa, aquelas intrigas palacianas, é um livro bem fantasia mesmo, castelo, rei, intriga, um mago, enfim, maravilhoso, eu adoro. Os Olhos do Dragão, e ele tem relação direta com a Torre Negra, direta entre aspas, assim, os personagens, né, nomes de personagens iguais aos nomes dos personagens da Torre Negra, então ele tem muito a ver com a Torre Negra. E agora nós vamos começar com os que eu tenho, porque graças a Deus eu tenho muitos! Primeiramente, um livro que me deixou chocada e desesperada, que foi O Cemitério. O Cemitério, eu tenho esse aqui ele tem uma jacket, né, a capa original, eu gosto mais da capa original, tá? É mais conhecida, digamos assim. Mas a jacket não é tão mal assim, a jacket do filme. Mas O Cemitério tem filme, então não vou explicar muito. Eu sei que é maravilhoso, me deixou, assim, desesperada, eu li grávida, o que é uma coisa, assim, bem idiota de se fazer. Não recomendo. Temos aqui Sobre a Escrita, que é todo o meu amor, porque ele fala um pouquinho sobre a trajetória dele. Esse livro tem uma parte da biografia do King e também tem aqui algumas dicas para quem quer ser escritor. Então, assim, eu, como boa escritora que sou, adoro esse livro muito demais. Isso aqui para mim é um livro base para qualquer escritor, porque, enfim, para mim, né? A minha base é Stephen King, o meu amor todinho é Stephen King. Então, assim, esse aqui foi um livro que eu acho maravilhoso ter podido ler um livro
do meu autor preferido, me dando dicas para que eu seja uma autora também um dia, quem sabe, talvez. Eu acho que em quase uma grande maioria dos kingnáticos que já leu esse livro vai dizer que é um dos favoritos da sua vida, que é o It, né? Um dos calhamaços mor, né? Esse aqui tá entre os mais gordinhos do King. Eu adoro o It, ele tá nos meus favoritos da vida, sim, porque é uma leitura fantástica, maravilhosa, meu, é incrível. Tem aquela parte lá que ninguém gosta? Tem. Aí a gente finge que ela não existe, né? Temos a Maldição do Cigano, que agora é só a Maldição, mas quando eu li era a Maldição do Cigano, eu li numa edição mais antiga. Esse livro é muito gostoso de ler, sério, o final dele é amarguíssimo, assim, aquele final que você fica digerindo ele por dias, te deixa numa bad, por quê? Porque você não consegue decidir se você gosta ou não. King te deixa desconfortável, essa é a premissa do King. Se você gosta de leituras confortáveis, King realmente não é pra você mesmo, porque poucos livros do Stephen King vão te deixar confortável, tá? Pouquíssimos, tá? Eu vou dizer pra vocês que eu acho que eu nunca li nenhum que me deixou confortável. Falando de desconforto, Misery é o suprassumo do desconforto, não é mesmo? Por quê? Porque você torce pelo Paul e ao mesmo tempo você quer dar uns tapas na orelha dele porque ele é burro. Enfim, cara, esse livro aqui, ó, o que eu vou dizer? Ele é maravilhoso. Não é só... Nossa, ele tem tantas camadas, ele é tão profundo, em tantos níveis. Ele fala de uma mulher doida, ele fala de cativeiro, ele fala de produtividade. Ele fala de tanta coisa. E ele... Quando você conhece, né? Como eu li sobre a escrita, eu conheço ali algumas coisas da história do King, né? Da vida dele. E que ele comenta... faz correlação com alguns dos livros que ele escreveu. E esse daqui é um dos livros que ele escreveu e tem uma correlação direta com uma fase que ele passou na vida dele. E quando você lê esse livro com essa informação, ele ganha um patamar diferente, sabe? Na minha opinião. Tem gente que lê e não gosta muito, mas eu adoro. De verdade, eu adoro muito porque esse aqui é fantástico mesmo, assim, é um dos mais maravilhosos que tem. E agora vamos de O Iluminado. É um livro maravilhoso. Eu li ele na biblioteca da faculdade, na época que eu ainda fazia faculdade, ou seja, faz 3.700 anos. E eu amei. Depois eu ganhei esse livro de presente. Na verdade, não foi bem um presente, né? Foi um pagamento, né? Eu tenho bastante livro do King, porque na época da faculdade eu fazia trabalhos para os meus colegas de faculdade. E eu cobrava tudo em King. Então assim, me dá um livro do King, porque eu sei que era caro, né? Me dá um livro do King que eu faço seu trabalho. Era mais ou menos isso. Eu tinha um comércio, assim, interno. Esse livro é muito gostoso de ler. Assim, ele é meio claustrofóbico, né? Não tanto quanto Misery, porque Misery, meu Deus, né? Socorro, é claustrofobia completa. Mas esse livro, como ele se passa num hotel que tá isolado do mundo, aquela família, e você fica pensando, gente, como é que vai se salvar desse negócio aí? Socorro, Deus. Você vai vendo o circo pegando fogo e você vai ficando desesperado. Ele é bem claustrofóbico, ele é bem intenso e é um livro maravilhoso. É um livro muito bem escrito e, querendo ou não, é um dos classicões. Para mim, é um dos clássicos da literatura. E o meu amor, de todo o coração, Doutor Sono. Esse é o meu preferido do King. Esse é o meu livro preferido do King. Não é mistério para ninguém. Todo mundo que me conhece sabe que esse aqui é meu livro preferido do King. Ele era meu preferido da vida, mas o Pintor de Memórias conseguiu passar por cima, apesar de não ser do King. Enfim, ele é maravilhoso. É a continuação do Iluminado, que vai contar a história do Dan, né? Que é o molequinho lá do Iluminado, que ele já está mais velho, já tem 30 e tantos anos, já viveu uma vida, já sabe bastante coisa sobre iluminação, e ele se depara com uma menina muito iluminada, com um dom de iluminação assim extremo, e uma seita, digamos assim, uma galera e um povo muito estranho que
vive se alimentando aí de energia, especialmente de crianças iluminadas. E aí eles sentem lá o cheirinho da Abra, né, da nossa protagonista, e o Dan vai ajudar a Abra a desatar o verdadeiro nó. É o melhor livro do King, é maravilhoso, é fantástico, fala da iluminação, aprofunda mais na iluminação. Você gostou da iluminação do Iluminado, meu filho? O Iluminado não é tão luminoso quanto isso daqui. Isso aqui é iluminação. Cara, as coisas que acontecem nesse livro, meu Deus do céu, tiro, porrada e bomba. Agora temos um que não é bem um livro de terror, digamos assim, que é Joyland. Tem muita gente que fala que é muito gostoso começar o King por Joyland. Inclusive, se você não conhece King, não sabe por onde começar, lá no meu Instagram tem um post em que eu falo lá como começar a ler Stephen King, o guia definitivo. Então, assim, tem por gênero, tá? Eu separei por gênero. Joyland é um livro muito pequenininho, é um livro gostoso de ler, é um livro que tem um mistério, conta a história de um cara, ele é um moço, né? Um jovem rapaz, que passou ali uma temporada trabalhando em um parque de diversões. E esse parque de diversões tinha uma história de uma moça que morreu lá num brinquedo. E eles diziam que esse espírito dessa moça ficava lá nesse brinquedo. Então tem esse mistério aí da morte dessa moça. Mas ele é mais pro thriller do que pro terror. Tem ali o fantasma da moça, aparece em algumas passagens e tal, mas assim, nem de longe é o principal ponto desse livro. Ele tem uma história, né? Tem a história desse rapaz, tem a história desse mistério da morte dessa moça. Os plots são maravilhosos e, tipo assim, você ainda tá se recuperando quando o King vem e te dá uma pedrada bem no meio da tua testa. E eu chorei litros com esse livro. E agora vamos falar aqui, né, do maior de todos os meus projetos, que é o grandioso projeto super imersivo e louco da Torre Negra. É louco, né? Porque ele já começa assim, o esquenta é a Dança da Morte. Então vamos lá, o primeiro livro da Torre Negra, da série da Torre Negra, que eu estou colocando aqui porque é fantástico. Inclusive, se você já leu muitos livros do King, você vai achar muitos fanservices, que é A Escolha dos Três. Esse aqui é o segundo livro da Torre Negra. Eu não coloquei o Pistoleiro aqui, porque o Pistoleiro não é um livro, assim, fantástico, sabe? Ele é um livro muito bom, é um livro que eu tenho um apego emocional com o Pistoleiro, mas não é um dos melhores da Torre Negra, não. Não é nem um dos melhores do King, sabe? Mas esse daqui é maravilhoso, né? Ele é a continuação, é o segundo livro da série. Vai contar ali, vai contar com A Escolha dos Três. No final do Pistoleiro, ele acaba tendo ali, é liberado ali uma leitura de tarô. Ele recebe 3 cartas, e essas 3 cartas representam 3 pessoas que têm a ver com o destino dele na busca pela Torre Negra. E nesse livro você vai conhecer essas 3 pessoas correspondentes a essas 3 cartas que tem a ver lá o quartet do Roland da Torre Negra. Então, assim, não tem como explicar pra você o quanto esse livro é maravilhoso. O segundo que eu vou mostrar pra vocês é este monstrinho aqui, ó, que é Mago e Vidro. Mago e Vidro, ele tá aqui porque ele conta a história do Roland. Ele volta lá no passado do Roland, porque até aqui, esse aqui é o 4º livro da série da Torre Negra, então você lê 3 livros da Torre Negra e você não sabe nada, você ouve personagens, né? Você ouve ele falar de pessoas da vida dele, pessoas que cruzaram a vida dele, e aqui você vai conhecer essas pessoas, você vai saber a história dessas pessoas, como elas surgiram, como elas viveram na vida do Roland, e como é que o Roland se tornou aquele ser meio amargão, assim, que ele é. Porque esse livro aqui, olha, é tipo assim, é de se você se lascar, de ficar com dó desse protagonista da Torre Negra, porque o Roland, assim, ó, coitado, pensa num cara que já passou perrengue na vida, é o Roland. E por último, mas não menos importante, está aqui O Vento pela Fechadura. Ele é uma fábulazinha, é muito gostoso. Na verdade, esse livro ele é uma espécie de spin-off que acontece entre os livros 4 e 5. Então esse aqui é o famoso 4.5, sabe? É o livro 4,5. É um, digamos assim, um bálsamo no meio da Torre Negra, porque a Torre Negra não é uma leitura fácil, são livros que
trazem muitas premissas pesadas, traz muita angústia, sabe? Depois de você ler Mago e Vida, você fica muito angustiado. E o Vento pela Fechadura te dá um ar, assim, sabe? Um quentinho no coração. Maravilhoso. E é isso, gente, são os meus livros preferidos do King. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum outro livro do King, comenta aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar aqui se você gostou do vídeo e tal. Me dá sugestões também, me segue no Instagram, enfim. É isso. Tchau, gente, até o próximo vídeo.